Saudações. Esse vídeo me caiu, graças ao algoritmo muito superior da outra rede social, que não faz muita distinção de nacionalidade e idioma. E eu resolvi ir atrás do texto original. Só consegui em russo e quem quiser eu posso passar em PDF. É desnecessário dizer que usando o Google você não vai encontrá-lo, né? Ao contrário do que tendem as pessoas a acreditar, o Google esconde muito mais coisa do que mostra. E sobre determinados assuntos, ele realmente esconde muita coisa. Então, nós conseguimos por outro navegador. Mas quem quiser o PDF, eu tenho, o original. De toda forma, vamos com a leitura. O título é O Colapso dos Impérios Parasitas. Nikolai Patrushev. A humanidade entrou num ponto de viragem, um novo período da história mundial. Não se trata apenas de mudar a ordem mundial, reformatar o sistema de relações internacionais, a evolução das doutrinas e valores subjacentes à arquitetura mundial. Hoje, profunda, verdadeiramente, estão ocorrendo mudanças tectônicas. Diante de nossos olhos, o sistema colonial centrado no Ocidente está passando por um colapso final, uma ordem mundial que se originou na Era das Cruzadas e tomou forma durante as grandes descobertas geográficas. Foi então que os fundamentos do Ocidente foram estabelecidos. Um modelo de civilização de natureza predatória que existe com algumas alterações, poucas até os dias atuais. Nesse modelo, um pequeno grupo de estados construiu uma pirâmide, estabelecendo-se no topo e atribuindo-se poderes exclusivos. A forma como essa pirâmide do parasitismo está desenhada e quem é alocado a cada um de seus andares pode ser claramente vista a partir da divisão do mundo em países desenvolvidos, países com economias em transição e países em desenvolvimento, aceite na prática ocidental moderna. A essência desse sistema é simples. Todos os que estão no nível inferior devem transferir docilmente e praticamente de maneira gratuita para cima parte dos seus próprios recursos, materiais, financeiros, intelectuais, humanos. Em essência, estamos lidando com uma superestrutura parasitária de vários níveis em escala global. A palavra parasita é traduzida do grego como aproveitador. Na Grécia Antiga, esse era o nome dado a vigaristas que conquistavam a confiança de cidadãos ricos e, com a ajuda da astúcia e muitas vezes da força, tomavam o controle de suas casas. Foi dessa forma que as potências ocidentais agiram, garantindo seu domínio e não desprezando os métodos mais cruéis e desumanos. A história conhece muitos exemplos. A conquista europeia do Novo Mundo foi acompanhada pelo genocídio da população indígena da África como resultado da sua divisão e pilhagem. Mais de 15 milhões de escravos foram levados para as Américas, principalmente para os Estados Unidos. Lembramos o bombeamento em grande escala dos recursos do Sul e do Sudeste Asiático, as guerras do ópio na China e outras operações semelhantes. Ao mesmo tempo, os projetos colonial imperialistas foram planejados e implementados principalmente pelo capital privado, comerciantes, empresários, sociedades de ações e corporações, que eram mais poderosas que muitos estados e tinham seus próprios exércitos e marinha. Hoje, as empresas das Índias Orientais e as administrações coloniais foram substituídas por empresas transnacionais, cujos recursos excedem o potencial da maioria dos países do mundo. A política nos países ocidentais é formada não por órgãos governamentais eleitos pelos cidadãos, mas pelo mesmo grande capital. As preocupações armamentistas americanas há muito se sentem donas do Pentágono, e seus colegas de gigantes da informação como Google, Meta, Apple, Microsoft e Amazon nem sequer tentam esconder o uso de tecnologias para coleta de dados pessoais e controle social em todo o mundo para seus próprios interesses e propósitos. O conglomerado de bancos privados, conhecido como Reserva Federal dos Estados Unidos, é um credor do governo dos Estados Unidos, que por sua vez colocou o resto do mundo na agulha do dólar. Washington continua a aumentar conscientemente, embora de maneira forçada, a dívida nacional, que já ultrapassou os 32,5 trilhões de dólares. Sucessivos presidentes do Federal Reserve gabaram-se que os Estados Unidos são capazes de reembolsar qualquer empréstimo que contraírem, porque podem imprimir notas indefinidamente. Em prol do domínio global, o Ocidente recorre à influência militar direta,
às ameaças de força, à privatização das elites, às revoluções coloridas e encoraja o terrorismo e o extremismo. Assim, a expansão contínua da Aliança do Atlântico Norte proporciona, na verdade, aos Estados Unidos a oportunidade de absorver estados e privá-los de sua independência, ao mesmo tempo que defende os seus próprios interesses nacionais. A duplicidade da OTAN não pode ser escondida sob nenhum pretexto. Durante anos, os membros da OTAN têm proclamado verbalmente o seu compromisso com a paz, ao mesmo tempo que lutam ou ameaçam guerra com qualquer país que não concorde com a política dos Estados Unidos. O poder militar da OTAN é usado para manter a hegemonia ocidental, a escravização econômica e a pressão política sobre estados que não representam uma ameaça militar para a aliança. Ao longo de 7 décadas, os membros da OTAN estiveram envolvidos em mais de 200 conflitos militares em todo o planeta. Noto que, na prática, os exércitos da OTAN são coloniais para a América. Se necessário, Washington enviará facilmente tropa de outros países membros da aliança para o massacre, sem arriscar a vida dos representantes do excepcional povo americano. Na mesma linha está o terrorismo internacional, que na sua forma atual é uma ferramenta direta para promover a influência dos atlanticistas. Quase todos os grandes grupos terroristas modernos foram criados, fornecidos e financiados por serviços de inteligência ocidentais, executando as decisões das lideranças políticas dos seus países. A principal razão das crises migratórias modernas são também os conflitos provocados pelos ocidentais e suas políticas predatórias centenárias em relação aos estados do Oriente Médio, da Ásia, da África e da América Latina. Os esquemas através dos quais o crime organizado transnacional opera hoje também não são novos. Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Estados Unidos nunca hesitaram em utilizar o serviço de piratas e outros bandidos para alcançar os seus interesses políticos e econômicos. Todo o saque, de uma forma ou de outra, acabou indo parar no Ocidente. Um método não militar capaz e muito eficaz de fortalecer o domínio ocidental foi a influência psicológica sobre os residentes de outros países e continentes. Durante séculos, os propagandistas profissionais do velho mundo fazem bem a outros povos, mas também o fazem supostamente em forma de caridade, quase em detrimento de si próprios. Todos se lembram da frase de Rudyard Kipling sobre o fardo do homem branco, que, nas suas palavras, é enviar os seus melhores filhos ao serviço das tribos taciturnas. Contudo, não é tão amplamente conhecido que algumas colônias inglesas, por exemplo a Austrália, foram inicialmente utilizadas apenas para limpar a metrópole de criminosos e párias. A justificação conceitual do colonialismo consubstanciou-se no chamado racismo científico, criado na virada dos séculos XIX e XX na Inglaterra e nos Estados Unidos. Com argumentos sobre a desigualdade física e intelectual das raças humanas, os seus teóricos explicaram a necessidade de tutela das raças superiores sobre as inferiores. A ideologia da própria superioridade sobre outros povos e civilizações tem sido cultivada nas sociedades ocidentais há séculos e ainda está muito próximo delas. É dessa posição que o Ocidente olha para a Rússia. Temendo a sua grandeza e seu poder, sedentos pelas suas riquezas, os ocidentais sempre procuraram enfraquecer o país e tomar a posse dos seus recursos. Portanto, o fato de, com o início de uma operação militar na Ucrânia, uma onda de russofobia atingir o Ocidente não é de todo surpreendente. Há outro aspecto. A Rússia é vista pelo Ocidente como uma ameaça constante. Afinal, o desmantelamento do sistema colonial começou após a Segunda Guerra Mundial, sob a influência direta das conquistas e vitórias da União Soviética. Foi então que as metrópoles ocidentais perderam o controle direto sobre as suas posições e dezenas de estados em todo o mundo conquistaram a sua independência. Como resultado, os colonialistas tiveram que mudar para mecanismos e métodos de coerção indireta, atrair novos países para blocos políticos e militares, subornar elites locais, escravização econômica e tecnológica, explorar seus recursos e de outras pessoas de acordo com esquemas ocultos. As perdas foram enormes e isso não aumentou o amor pela Rússia no Ocidente. Hoje, todo o arsenal de armas à disposição dos adversários é usado contra a Rússia. Não se trata apenas de ameaças ou sanções, mas também de milhares de recursos de informação sob seu controle e de um sistema multinível de processamento
da opinião pública, que depende de uma extensa rede de agências de relações públicas estrangeiras concebidas para criar motivos para desencadear campanhas de informação frenéticas em todo o mundo. A esse respeito, deve recordar-se que o potencial militar por si só, mesmo os mísseis nucleares mais avançados, não é suficiente para proteger contra a agressão geopolítica ocidental. É importante resistir de forma organizada numa batalha em grande escala pelas mentes e pelos corações. O colapso da União Soviética levou a uma mudança de equilíbrio de forças, e os lutadores pelo domínio apressaram-se a aproveitar essa oportunidade para fortalecer seu ditame para o resto do planeta. Hoje, os Estados Unidos e a Europa estão gastando enormes recursos na procura e na educação dos chamados jovens líderes democráticos. Nossa, vou até interromper a leitura aqui, porque eu consigo pensar em tanta gente, mas enfim. Jovens líderes democráticos em centros educativos especializados, que serão depois utilizados para organizar golpes de Estado, a fim de formar regimes dependentes do Ocidente em estados anteriormente independentes. Tornou-se comum que líderes, entre aspas, treinados dessa forma, acabem por ser marionetes comuns, recebendo dinheiro e instruções da CIA, do MI6 e de outras agências de inteligência ocidental. Só fazendo um break aqui, eu consigo pensar em promotor, consigo pensar em juiz, consigo pensar em fada, consigo pensar em indígena de Shopee, consigo pensar em liderança negra, consigo pensar em muita gente que se encaixa nessa rubrica. Mas vamos continuar com a leitura do artigo do Patrushev. Os ocidentais ganham vantagem adicional ao envolverem gestores promissores e representantes de agência de aplicação da lei na formação, que depois se tornam condutores de ideias prejudiciais em detrimento dos interesses nacionais dos seus estados. Precisa dar nome? Nos últimos anos, centenas de funcionários de serviço de inteligência estrangeiro, bem como pessoas envolvidas na organização de atividades de inteligência subversivas contra a Rússia e os parceiros estratégicos da Rússia, foram identificados e neutralizados. Pelo jeito, não no Brasil, Tendo recebido uma rejeição, os Estados Unidos e seus aliados adotaram táticas de destruição de arquitetura de segurança que se desenvolveu ao longo dos anos no mundo. Ignorando os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, esforçam-se por substituir o direito internacional por uma suposta ordem baseada em regras, que eles próprios definem. Nas suas aspirações neocoloniais, o Ocidente está tentando destruir as associações de integração mais importantes, mas incontroláveis: ASEAN, SCO, BRICS, CIA, EAEU e outras, perseguindo o objetivo de longo prazo de transformar estados independentes em vassalos. Os ciclos políticos dos Estados Unidos concentram-se no destino messiânico supostamente especial da América: governar o mundo através de uma política externa forte, sem reconhecer os interesses de mais ninguém. Eles interferem ativamente nos processos internos de toda a América Latina e África, além da Ásia, e estão construindo novas alianças para si próprios. Entre eles estão a parceria trilateral AUKUS com o Reino Unido e Austrália, o Triângulo Estados Unidos, Japão, Coreia, que visam a China, a Rússia e a Coreia do Norte, e outros países da região que não obedecem à vontade de Washington. Na região da Ásia-Pacífico, a Casa Branca está obcecada com a ideia de criar uma estrutura de segurança em rede na qual Tóquio desempenha um papel significativo. Estão sendo traçados planos para criar uma filial da OTAN na região da Ásia-Pacífico. A interação com a Inglaterra está se intensificando para aproveitar o potencial de seu serviço de inteligência, os avanços tecnológicos e integrar as Forças Armadas nas atuais operações americanas. Washington não pode desistir da ideia de um ramo da OTAN de bolso no Oriente Médio. A expansão da máquina militar dos Estados Unidos é acompanhada por uma reformatação forçada da mentalidade e espiritualidade da população de todos os países nos quais os anglo-saxões pretendem expandir a sua influência. Falsas ideias e valores concebidos para consolidar as reivindicações neocoloniais do Ocidente são sistemáticas e obsessivamente implantadas na sua consciência política. Em primeiro lugar, essas são as ideias do globalismo, o completo oposto do patriotismo, que não reconhece a diversidade de culturas e modos de vida e se destina a conduzir à força todos os países e povos sob a bandeira da civilização consumista ocidental. Além disso, já é uma propaganda
cansada de falsas teorias de diversidade de gênero, com invenção de dezenas de gêneros e a capacidade de alterar os parâmetros biológicos de uma pessoa por capricho ou mesmo sob coação. Finalmente, trata-se do desenvolvimento e da imposição de doutrinas pseudo-ecológicas insanas concebidas sobre os lemas da conservação da natureza, para justificar a necessidade de uma redução radical da população humana. Cultiva-se o conceito pseudocientífico do transhumanismo, segundo o qual o homem é declarado um elo intermediário no desenvolvimento biológico e social, o que implica a exigência de seu aperfeiçoamento, quase forçado, através de modificação genética e da fusão com sistemas tecnológicos. Ao mesmo tempo, são apresentadas às pessoas as mais variadas teorias tecnocráticas que justificam a dependência humana de novas tecnologias e permitem o controle sobre elas pela inteligência artificial. Confiar em ideias desumanas e abertamente misantrópicas tornou-se há muito tempo o cartão de visita das elites da Europa Ocidental e da América. As doutrinas propostas são, em essência, uma tentativa do Ocidente de preservar os seus antigos benefícios e privilégios. Assim, todos os estados e povos que não querem seguir essas ideias viciosas, mas professam e defendem o seu caminho, santificado por milhares de anos de experiência e tradições de seus antepassados, são automaticamente declarados inimigos, sujeitos à reeducação por qualquer método, incluindo a força. É por isso que é importante para a maioria da humanidade, que não concorda com o papel que lhes é atribuído como base alimentar do Ocidente, unir-se e pôr fim à hegemonia neocolonial para finalmente remover a sua influência política, econômica, sistemas sociais e culturais da influência da chamada civilização ocidental. Estamos testemunhando como o centro da atividade econômica se deslocou do Ocidente global, do Oeste coletivo, para países que até agora eram comumente designados como nações em desenvolvimento. Em termos de volume de produtos industrializados, escala de investimento, ritmo de progresso tecnológico e crescimento de qualidade de vida da população, já ultrapassaram os Estados Unidos e a Europa. Não é de se surpreender que no início do século XXI, quando os recursos se tornaram muito mais difíceis de extrair, os globalistas americanos, ingleses e europeus se encontraram numa situação difícil. A pirâmide do parasitismo começou a cambalear. Em diferentes regiões do mundo surgiram focos de luta pela liberdade. Os estados independentes já não toleram roubo sistemático. Formaram-se centros de poder no planeta que não querem mais se submeter à hegemonia dos anglo-saxões. Uma parte significativa da Eurásia, a China, a Índia, o Sudeste Asiático, a América Latina, a África, o mundo árabe, todos esses são polos da fase quente. São polos da futura ordem mundial, no contexto de um duro confronto entre a Rússia e o Oeste coletivo, cuja fase quente foi a Operação Especial na Ucrânia, o processo da sua formação que acelerou significativamente. Uma confirmação convincente disso é a recusa da maioria dos estados nacionais do mundo em aderir às sanções anti-Rússia. A Rússia tornou-se um centro de atração para todos que estão dispostos a resistir ao parasitismo do Ocidente, uma vez que oferece um caminho alternativo. Seus principais parâmetros estão refletidos na nova edição do Conceito de Política Externa da Federação Russa. A Rússia está aberta à cooperação com todos os países de mentalidade construtiva, forças sociais e políticas que queiram avançar juntas no caminho do desenvolvimento, lançando as bases de uma nova e genuína ordem mundial multipolar democrática. A maioria dos estados está pronta para trabalhar em conjunto nessa direção. Prova direta disso é a 11ª Reunião Internacional de Altos Representantes Responsáveis por Questões de Segurança, realizada na Rússia de 23 a 25 de maio deste ano. O fórum contou com a presença de delegações de 101 países e 6 organizações internacionais. A conferência decorreu numa situação internacional difícil, sob as condições de pura pressão, quando os embaixadores dos Estados Unidos, Inglaterra e França tentaram obrigar seus participantes a recusarem viajar para a Rússia. Tais ações hostis não surpreenderam ninguém. O Oeste coletivo não reconhece formatos organizados em que ele não seja protagonista, bem como a interação bilateral e multilateral baseada na igualdade e no direito internacional. Nos seus discursos, os participantes enfatizaram que a turbulência dos processos do mundo moderno é uma consequência direta do Oeste coletivo e das corporações transnacionais globais de reverter o processo de restauração do equilíbrio e da justiça. O fio condutor
era a tese de que o princípio mais importante das relações internacionais deveria ser o respeito mútuo e o reconhecimento incondicional do direito dos outros de escolherem seu próprio caminho de desenvolvimento, a sua própria estrutura social, política e econômica. Outro exemplo. No dia 23 de junho deste ano, realizou-se em Almaty, no Cazaquistão, a primeira reunião dos secretários de Conselho de Segurança da Rússia e de países da Ásia Central. Tratava-se principalmente de como combater conjuntamente as consequências da aventura neocolonial do Ocidente no Afeganistão, que durante 20 anos, os anglo-saxões, com a participação direta da OTAN, transformaram num terreno fértil para o terrorismo, tráfico de drogas, crime organizado e ideologias extremistas. A experiência da realização de tais fóruns mostra que a maioria dos países do mundo percebe quão destrutiva se tornou a política global dos Estados Unidos e dos seus satélites, e quão suicida é hoje a submissão estúpida ao oeste coletivo. Nos discursos públicos dos nossos parceiros, nas negociações bilaterais e nas conversas de bastidores, soou o mesmo leitmotiv. O desenvolvimento da humanidade depende diretamente do fortalecimento de um mundo multipolar e da preservação de valores morais tradicionais a cada povo. Não devemos esquecer que a ONU continua a ser o principal mecanismo de diálogo e de coordenação dos Estados sobre questões que exigem ação conjunta, e a Carta da Organização já estabelece o princípio da multipolaridade como base da representação regional. Nesse sentido, a questão da expansão da composição do Conselho de Segurança da ONU para incluir os países da África, Ásia e América Latina torna-se cada vez mais urgente. Hoje é óbvio para a transição para esse tipo de ordem mundial que foram formados pré-requisitos objetivos devido à profunda crise socioeconômica e política do mundo ocidental e ao rápido desenvolvimento das sociedades não ocidentais. Existem também razões subjetivas, expressas no desejo de vários atores de construir um novo tipo de arquitetura global, em que não haja lugar para dividir os países e povos em classes, tipos e variedades. O recurso mais importante para combater os planos dos colonialistas modernos é a memória histórica, que o oeste coletivo, apesar de todos os seus esforços, não conseguiu apagar. Os povos de todas as regiões do mundo recordam séculos de opressão brutal, e nenhuma fábula sobre a missão colonizadora do homem branco pode apagar deles os horrores da escravatura inglesa, as atrocidades dos nazis de Hitler e de seus capangas. Não esquecerão os belgas, que cortaram os membros dos habitantes do Congo como punição por resultados insuficientes na recolha de borracha. Os franceses e os americanos, que ao longo de 2 séculos de roubos desumanos, transformaram a próspera ilha do Haiti numa favela gigante. É do conhecimento geral que a destruição da Líbia, as 2 campanhas contra o Iraque e a onda de revoluções coloridas em nações árabes foram consequências diretas da tentativa de Washington de impedir que os países africanos e os estados ricos em energia do Oriente Médio abandonassem o controle ocidental. A Europa, que foi recentemente agitada pelo desejo de soberania, também chamada de autonomia estratégica, representa igualmente uma ameaça crescente à hegemonia dos Estados Unidos. O conflito na Ucrânia foi organizado por Washington e Londres não só com o objetivo de infligir uma derrota estratégica à Federação Russa, mas também de enfraquecer a Europa, onde a Alemanha tinha anteriormente tocado o primeiro violino. Numa tentativa de manter seu domínio, o próprio Ocidente destruiu as ferramentas que funcionavam melhor para ele do que a máquina de guerra. Estamos falando da liberdade de circulação de bens e serviços, de corredores de transporte e logística, de um sistema de pagamentos unificados, de divisão global do trabalho e de cadeias de valor. Como resultado, os ocidentais estão isolando-se do resto do mundo a um ritmo acelerado. A participação dos Estados Unidos no PIB mundial está caindo rapidamente. A década atual passará sob os slogans da substituição de importações e do abandono paulatino do dólar. A estratégia da imprensa, como todo o sistema financeiro ocidental, é viável exatamente enquanto os Estados Unidos e seus satélites travarem novas formas de guerra colonial. No entanto, não existem pirâmides financeiras que durem para sempre. Essa é uma lei imutável da economia. É óbvio que, num futuro próximo, os Estados Unidos terão de aceitar o papel de um dos polos do mundo multipolar, e a Europa, que concordou em tornar-se um vassalo americano, ainda terá que trabalhar arduamente para ganhar de novo a independência geopolítica.